O esporte sempre foi uma estratégia de desenvolvimento, crescimento e evolução, mas tem sido uma grande ferramenta para a inclusão social. Esse é o assunto do nosso programa de hoje. Olá, muito boa noite. Começando mais uma edição do CJC News Reportagem. Hoje o nosso tema é esportes e inclusão social. É uma grande maneira de envolver, atrair, incluir, juntar todas as pessoas, independente de raça, de questões econômicas, educacionais, não importa. O esporte sempre atrai pessoas de várias partes do mundo. Pois é, a prática esportiva sempre foi uma ferramenta poderosa para a promoção do bem-estar individual e coletivo. Isso a gente já sabe. Agora, em comunidades carentes, onde o acesso a serviços básicos e oportunidades é um tanto limitado, o esporte pode desempenhar um papel ainda mais crucial. Vamos ver. Comunidades carentes frequentemente enfrentam desafios como pobreza, violência e falta de infraestrutura. Nesses ambientes, a prática esportiva pode ser um alicerce essencial para a melhoria da qualidade de vida. Ao oferecer um espaço seguro e saudável para a prática de atividades físicas, programas esportivos podem afastar os jovens das influências negativas e proporcionar um caminho para um futuro melhor. Iniciativas ao redor do mundo têm mostrado que o investimento no esporte pode ser uma solução viável e eficaz para muitos dos problemas enfrentados por comunidades carentes. A atividade física regular ajuda a prevenir doenças crônicas, como obesidade, diabetes e doenças cardíacas. Esses locais, onde o acesso à saúde pública pode ser limitado, a prática pode atuar como uma importante medida preventiva, promovendo um estilo de vida mais saudável. Os benefícios também atingem a saúde mental. Em um ambiente muitas vezes marcado por situações de alta pressão, a prática regular de exercícios libera endorfinas, que ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade. Estudos mostram que a participação em atividades esportivas está associada a uma redução nos comportamentos de risco entre os jovens, além de contribuir positivamente para diversas oportunidades educacionais e profissionais. Diversos programas esportivos e parcerias com instituições educacionais permitem que os participantes continuem seus estudos enquanto desenvolvem suas habilidades esportivas. Implementar iniciativas esportivas em comunidades carentes não é uma tarefa fácil. A falta de infraestrutura adequada, como quadras esportivas e equipamentos, é um dos principais desafios. Outro desafio é o financiamento. Muitos projetos esportivos dependem de doações e parcerias com empresas privadas e ONGs para se manterem operacionais. Pois é, e a prática esportiva, ela é uma poderosa ferramenta de inclusão social. Ela oferece um espaço onde todos, independentemente de origem social, econômica, étnica, todos podem participar e competir em pé de igualdade. Isso promove a integração social e o respeito mútuo entre membros da própria comunidade. O esporte também cria oportunidades para indivíduos marginalizados se destacarem e receberem o reconhecimento. Agora, como vimos na reportagem, não é tão fácil ter esses trabalhos, essas ações, e muitas vezes são ações sociais gratuitas por conta do acesso e permitindo com que pessoas, jovens, eles possam ter condições de praticar, falta dinheiro. Lamentavelmente, no Brasil, são poucos esportes que recebem essa atenção. A gente viu ali aulas de esgrima, judô, vimos trabalhos que geralmente quem recebe esse apoio financeiro, esse patrocínio, está sempre atrelado muito ao futebol. Porém, nessas comunidades onde acontecem essas ações, esses esportes facilitam, desenvolvem, enriquecem culturalmente e socialmente cada criança e adolescente que participa. É dessa maneira que o respeito ao outro começa a ser solidificado, porque dentro do ringue ou do tatame, a gente vê que existem limites, regras, que eles acabam transpassando isso para a vida social.
Vamos para a nuvem de palavras? Joga aqui na tela. Esporte é a palavra-chave no meio, mas vamos ver o que tem a ver ali, né, nas palavras em volta. Inclusão, projetos, comunidades, a gente já falou. Oportunidade, influência, desafios, incentivo. Olha, transformação, investimento, público, desenvolvimento, habilidade. São todas essas palavras que têm a ver. Agora, essas daqui de cima têm um sentido diferenciado. Acesso, deficiência e investimentos. Essas deficiências muitas vezes limitam pessoas à prática de esportes. Mas hoje nós temos diversos para-atletas, pessoas que, independente das dificuldades físicas ou deficiências físicas, ultrapassam limites. É sobre isso que a gente vai falar agora. O acesso ao esporte para pessoas com deficiência tem se mostrado cada vez mais essencial para promover a inclusão, qualidade de vida e também a saúde física e mental. A prática esportiva vai além do lazer. Representa também uma oportunidade de socialização, desenvolvimento de habilidades e fortalecimento da autoestima. No entanto, apesar dos avanços, os desafios ainda são grandes, especialmente quando se trata da falta de infraestrutura adequada, investimentos e políticas públicas voltadas para esse público. Veja só. Segundo o último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil possui cerca de 14 milhões de pessoas com deficiência, o que equivale a 7,3% da população com 2 anos ou mais. Esse número reforça a necessidade urgente de ampliar iniciativas que garantam acesso democrático ao esporte, considerando a diversidade de condições e limitações que exigem adaptações em espaços, equipamentos e modalidades esportivas. Entre os principais obstáculos estão a carência de espaços acessíveis, a escassez de programas de incentivo em comunidades e escolas, além do custo elevado de materiais adaptados, como cadeiras esportivas e próteses específicas. Esses fatores acabam limitando a participação e fazendo com que muitas pessoas com deficiência fiquem à margem de atividades esportivas que poderiam transformar suas vidas. Ainda assim, exemplos de superação e inclusão vêm ganhando destaque, como no esporte paralímpico, onde atletas brasileiros conquistam resultados expressivos e inspiram milhares de pessoas. Essas vitórias demonstram o potencial do país, mas também evidenciam a necessidade de expandir as oportunidades para além do alto rendimento, garantindo que o esporte adaptado seja uma realidade acessível a todos. Especialistas defendem que políticas públicas mais consistentes, aliadas à parceria entre governos, escolas, clubes e organizações sociais, são fundamentais para ampliar o acesso ao esporte. Ver cada jovem, adultos, né, participando, se envolvendo com esse tipo de atividade, chega a ser estimuladora, não? Certa vez eu participando ali eu não estava participando, eu estava só correndo no Parque de Madureira. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que é um dos lugares que eu gosto muito de correr. E estava tendo uma disputa de para-atletas e eu falei assim, rapaz, a velocidade deles, a força que eles têm. Primeiro que eu não sou atleta de nada, eu sou um amador correndo. E aí eu via que eu estava pior do que um amador, os caras são muito bons. A dedicação, o esforço, a disciplina supera o que os próprios atletas que não têm alguma deficiência precisam praticar para conseguir chegar naqueles objetivos. Outro dia eu vi uma pessoa com deficiência visual correndo, sendo acompanhada por um outro senhor, né? Não era bem um senhor, eu não posso falar de 40 anos ser um senhor, senão eu vou estar, né, me expondo muito, né, enfim, mas deixa para lá. O camarada estava ali, correndo junto, dando força, orientando. Gente, é fantástico. Isso desperta neles a capacidade de que eles podem. Uma das coisas que é abalada quando uma deficiência nasce com a pessoa ou surge no meio do caminho. Vamos continuar aqui nosso papo. Olha só, a falta de investimentos públicos e privados na área do esporte no Brasil é um grande desafio que compromete tanto o desenvolvimento do atleta quanto do acesso da população a projetos esportivos de base.
Apesar do potencial transformador do esporte na promoção da saúde, inclusão social e descoberta de talentos, muitas iniciativas enfrentam dificuldades financeiras para se manter. Especialistas apontam que os cortes orçamentários e a ausência de políticas de incentivo consistente acabam limitando a criação de programas de formação e o acesso da juventude a espaços adequados para a prática esportiva. Sem apoio suficiente, os projetos sociais que utilizam o esporte como ferramenta de cidadania acabam dependendo de doações ou de iniciativas pontuais, o que gera instabilidade e reduz o alcance das ações. No setor privado, embora existam exemplos de patrocínios e parcerias, a distribuição dos recursos costuma ser concentrada em modalidades de maior visibilidade, como o futebol profissional, deixando de lado esportes olímpicos e paralímpicos, além de atividades voltadas ao lazer e bem-estar da população. A carência de investimentos também impacta diretamente na infraestrutura esportiva, com muitos espaços públicos em situação precária ou insuficiente para atender a demanda. Sabe o que os especialistas defendem? Que ampliar os investimentos no setor significa não apenas formar atletas de alto rendimento, mas também promover saúde, inclusão e desenvolvimento humano em larga escala. Como a gente já viu na primeira e segunda reportagem, a questão dos investimentos. Ter um trabalho social em qualquer lugar que as pessoas não paguem é um baita desafio. Você pode conseguir até com um projeto da prefeitura, do governo, mas aquilo é pontual também. Aquilo não vai ser para sempre, vai ser daquele período, naqueles 6 meses ou naquele 1 ano. A questão é que para chegar a um atleta de alto rendimento é uma constância. Daqui a pouco você vai ver aqui, a gente vai receber o Felipe Galvão, que vai conversar com a gente um pouco sobre a importância do esporte, trazer muitas informações, a questão de como um atleta, ele não tem como chegar num alto nível treinando durante 1 ano apenas. É contínuo, é constante. Os investimentos precisam ser não pontuais. E aí a gente vê muitas ações sociais fechando as portas. Começam bem, bonitas, mas acabam não sendo duradouras. A gente quer saber a opinião das pessoas que assistem a gente, que andam aqui pela cidade do Rio de Janeiro. Dessa vez, a gente perguntou para elas se acreditam que o esporte pode ajudar a reduzir a violência e trazer mais oportunidade para os jovens. Veja as respostas. Claro, eu também pratico esporte, sou jogador de futebol, atleta. Acredito que é uma forma de tirar até muitos jovens da rua, que vê pessoas dentro de casa, até mesmo fora de casa, que convivem dentro da favela ou até mesmo na rua mesmo. Para o esporte, muitos desses jovens vão sair, vão ver outras pessoas como influências para eles, que seria uma coisa melhor até, entendeu? O esporte pode trazer, a oportunidade de o jovem se desenvolver, aprender como é que funciona a sociedade, e nisso vai trazendo experiência, convivência, e nisso vai melhorando a sociedade. Hoje em dia realmente a violência é muito afetada pelos jovens, eles não estão muito preparados, não sabem conviver ainda na sociedade, e muito por conta também da internet. Muitos jovens ficam em casa, não se relacionam mais com pessoas, e isso acaba influenciando sim na violência. Eu acredito, até porque o esporte é um incentivo, das pessoas poderem, mudar a vida, mudar o rumo, mudar o caminho. Eu acredito sim que o esporte pode sim mudar várias pessoas. Com certeza. Cara, eu acho que sim. Com o tempo gasto você fazendo esporte, praticando esporte, é menos tempo para você poder caminhar para a vida errada, tomar certas atitudes que possam te prejudicar mais lá para frente. Pois é, as opiniões são bem similares, né? Vale a pena, é um bom investimento, vai facilitar com que os jovens tenham oportunidade e se desenvolvam. Agora, por que é tão pouco investido? Por que não se dão essa atenção? A gente ouve muito por aí que cabeça vazia é oficina, pois é. Por que então não trazemos o esporte? E aí eu já comentei isso aqui no News uma vez. Uma disciplina na escola é chamada de educação física, que às vezes acontece uma vez na semana durante 2 tempos de aula. Eu, na época que eu estudava, eu não curtia muito educação física não, porque era muito futebol e eu sou péssimo no futebol.
Quando Deus criou a bola, ele não criou o Anderson, então a nossa conversa não se dá muito bem. Eu tenho crise de ansiedade dentro de campo de futebol, por isso que eu não jogo. A questão é que poderiam ter trabalhado outros esportes, mas não era o foco. E também não é tão favorável 2 tempos de aula na semana. Quando os camaradas vão para as Forças Armadas, é treino todos os dias. Por que na escola isso não é uma realidade? Para envolver a criança e o adolescente já numa prática de atividade física que lá na frente vai impedir com que fiquem sedentários, sofram com obesidades, doenças cardiorrespiratórias, doenças como hipertensão, diabetes. Pode facilitar tanto a saúde. Além disso, abrir oportunidade para eles e desenvolver o social, gente. Isso é o mais interessante no trabalho de esporte com crianças e adolescentes. Vamos seguir, gente. Ainda tem muita coisa para a gente falar sobre esse assunto. O esporte desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de crianças e jovens, não apenas pelo aspecto físico, mas também pela formação de habilidades sociais que impactam diretamente a vida em sociedade. Sabe quais habilidades sociais? Assertividade, empatia, comunicação. A prática esportiva contribui para a construção de valores essenciais como respeito, responsabilidade, cooperação, favorecendo um crescimento mais saudável e equilibrado. Vamos ver. Um dos principais benefícios é o fortalecimento do trabalho em equipe, já que muitas modalidades exigem cooperação para alcançar resultados coletivos. Esse convívio ensina a importância de ouvir o outro, lidar com diferenças e somar esforços em busca de um objetivo comum, competências que se refletem em diversas áreas da vida. Outro ponto relevante é a disciplina, que é construída a partir da rotina de treinos, cumprimentos de regras e busca por melhorias contínuas. Essas experiências reforçam a importância da organização, da dedicação e do comprometimento, habilidades que acompanham os jovens também no ambiente escolar e futuramente profissional. Além disso, o esporte é um poderoso aliado no fortalecimento da autoestima. As conquistas, sejam individuais ou coletivas, ajudam crianças e adolescentes a reconhecerem as suas capacidades e desenvolverem confiança em si mesmos. Especialistas destacam que incentivar a prática esportiva desde cedo é investir em uma geração mais preparada, resiliente e capaz de conviver melhor em sociedade. Por isso, escolas, famílias e comunidades têm papel decisivo em garantir o acesso ao esporte como ferramenta de inclusão, aprendizado e transformação social. Agora, a gente vê que é possível ser usado como ferramenta para incluir. E por que a gente não investe nisso? Eu falei sobre isso na matéria passada, mas por que a gente se desvia para tantas outras coisas que podem realmente ser efetiva na nossa sociedade? Olha, o desenvolvimento de habilidades sociais é muito trabalhado dentro de clínicas de terapia. Mas imagina só, hoje no Brasil, todas as crianças e adolescentes conseguem fazer alguma psicoterapia, conseguem ter esse desenvolvimento dentro de casa por si só? Às vezes não dá tempo. E outra, precisa de alguém que possa estimulá-las a isso. O esporte faz isso de graça. Não que o custo não seja pago, mas ele faz isso com naturalidade. O fato de cometer uma falta, cometer uma falha, de perder um ponto, isso gera na criança e adolescente um autoconhecimento que até onde ele pode ir, qual é o espaço que ele tem, isso é levado para toda a vida. Você pode reparar que quem pratica esportes desde pequeno tem uma outra disciplina diante do trabalho, diante dos estudos, porque ele percebe que tudo na vida é uma conquista. E a gente não conquista nada parado, a gente precisa se movimentar. Olha, gente, falar sobre esporte como ferramenta de inclusão vai para todos os âmbitos da nossa sociedade. Essa é uma das vantagens e poder do esporte. Vamos falar sobre superação agora com Felipe Galvão. Roda aí.
No dicionário, superação é um substantivo que se refere ao ato ou efeito de superar, ou seja, vencer, alcançar, ultrapassar algo ou alguma coisa. Jack Dempsey, campeão mundial de boxe na categoria peso pesado entre 1919 e 1926, dizia que um campeão é alguém que se levanta mesmo quando não se é capaz. Essa frase define o que é a superação no esporte. Ela pode vir como uma vitória no último segundo, quando instantes atrás a derrota era dada como certa. Ou chegar com uma conquista na adversidade dos 90 minutos de um jogo de futebol. Superação é chegar ao topo após a mais dolorosa dor da carreira como atleta e servir de inspiração para outras pessoas. E também lutar com todas as forças para vencer após anos de derrotas. O mesmo serve para aqueles que chegam ao objetivo final quando as portas se fechavam ainda no começo. Superar é agir para o sonho se tornar a vitória. Tá aí, Felipe Galvão deixou aí uma leitura sobre superação, né, de uma maneira brilhante. Ele está aqui agora no estúdio comigo. Tudo bem, Felipe? Tem um tempão que você não aparece aqui, rapaz. Anderson, a gente está trabalhando nos bastidores aí também, trazendo as notícias do esporte, e agora poder participar é bem legal também. Geralmente a gente tem aqui o Central de Esporte. Esse é o Felipe Galvão, que eu sempre acredito aqui. Todas as notícias de esporte é dada por ele. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, com muita alegria que eu participo desse programa, porque realmente eu gosto muito de esporte e falar da superação das pessoas também é um tema que eu gosto muito. Juntar os dois, então, é algo incrível. Pois então, eu trabalhei com muito carinho mesmo. Tudo que eu vou falar aqui agora, também esse texto foi feito com muito carinho. É incrível a superação no esporte, é porque no esporte a superação se destaca, né? Você pode contar a história de um menino que cresceu e conseguiu se dar bem nos negócios, mas ele ali teve que lidar com talvez pobreza, discriminação e tudo mais. Agora, no esporte, o cara tem que vencer a ele mesmo, né? A si mesmo o tempo inteiro. Quais foram os destaques de superação que você separou pra gente? Então, eu separei 3 aqui, a começar pelo Gabrielzinho, que é um atleta paralímpico. Ele teve focomelia, que ele nasceu, então isso faz com que ele tivesse alguns problemas que encurtassem os membros dele. E mesmo assim, você falou já no programa de hoje sobre as dificuldades financeiras de apoio em muitos esportes que não são futebol. Nos esportes olímpicos já tem essa dificuldade financeira de apoio, quanto mais num esporte paralímpico. Então ele conseguiu esse apoio para praticar quando jovem e hoje se tornou vencedor de 5 medalhas de ouro em Paralimpíadas e 6 medalhas de ouro em campeonatos mundiais. Então é um atleta que é referência aí para a nossa garotada na natação, não apenas para quem tem uma dificuldade, uma deficiência física, mas também para todos os brasileiros. E isso faz com que ele não seja também reconhecido apenas pelo talento, pela sua capacidade como atleta, mas principalmente pela alegria e pelo carisma que fizeram com que ele conquistasse não só a torcida do Brasil, mas também de todo o mundo nas Olimpíadas de 2024 na França. E não à toa ele foi escolhido para levar a bandeira do Brasil nessas Olimpíadas. Então foi muito incrível. Ele é um exemplo não só como atleta, mas também da forma de levar a vida com muita alegria. Isso é muito importante também. Ele foi um destaque nas Olimpíadas agora, né? Ele conseguiu realmente 5 medalhas no total. Ele tinha conseguido medalhas também no Japão em 2020. E então 2024 foi um ano muito incrível para ele. Já entrou como favorito e conseguiu realmente mostrar ali que conseguiria superar também esse excesso de confiança, talvez. Porque quando você é desconhecido e consegue mostrar o seu talento, já é uma superação. Sim. E depois aí entra justamente lutar contra você mesmo. Já é considerado favorito e conseguir vencer novamente é muito legal também. Porque às vezes o ego pode falar mais alto e isso atrapalha, perder alguns detalhes. Exatamente. Né? O incrível, já dando uma pincelada, né, sobre esse caso do Gabrielzinho, é que a limitação física dele não o impediu ou não o fez desistir. Isso pra gente é um exemplo, tá? Você que consegue se locomover sem a ajuda de alguma ferramenta, quando eu falo cadeira, muleta, andador, ele é um exemplo de que supera o impossível, né? Ele nada peito, nada costa, eu tô vendo aí, cara, é impressionante. O que mais que você separou pra gente hoje? Separei também um outro tipo de superação também, mas com dores também bem pesadas, que é do Luiz Henrique, o técnico do Paris Saint-Germain.
atual campeão da Champions League como treinador, mas que em 2019 teve um baque muito grande, acabou perdendo a filha Shana aos 9 anos de idade. Ela teve um câncer, então ele no auge da carreira tinha sido campeão em 2015 pelo Barcelona e vinha fazendo um trabalho a longo prazo para reformular a seleção da Espanha. Então ele tinha muita responsabilidade com o esporte no país dele. Ele acabou perdendo a filha e precisou de um tempo para se recuperar também mentalmente. E agora atingiu novamente o ápice da carreira, vencendo a Champions League no PSG. Ele foi técnico do Messi, do Neymar em 2015. Então, nesse período, precisou se reinventar, precisou buscar forças para voltar ao esporte. O esporte, com certeza, foi fundamental. E um detalhe muito importante, que ele criou também a Fundação Shana. Então, é algo que ele trabalha para ajudar crianças em dificuldade financeira que enfrentam o mesmo problema que a filha dele. Que a filha dele. Ele tinha condições, ele fala sobre isso, e mesmo assim foi uma grande luta, que infelizmente a filha dele acabou perdendo para o câncer. Mas hoje eles ajudam, ele e a esposa, com esse instituto, para ajudar essas crianças em vulnerabilidade financeira, para ajudar, não só na parte financeira, mas também com alguns apoios e atividades para essas crianças tentarem aí essa oportunidade. Ele aí conseguiu tirar uma força de onde não se tem mais, né? Depois que ele foi dessa fatalidade, ele foi campeão agora de novo e a torcida deu uma resposta a ele à altura, né? Pelo esforço dele de conseguir voltar aos campos. Porque perder... Olha, eu não sei como é que é a dor de se perder um filho. Eu não quero nunca sentir isso. Mas é uma inversão da cronologia da vida que deve arrebentar. O fato é que ele acaba sendo um exemplo de que, com luta, com dificuldade, mas a vida... ela precisa continuar e é possível, ele demonstrou isso. O que a torcida fez para ele, né, na grande vitória? Na grande vitória ele foi realmente ovacionado pela torcida, fez festas, fizeram também um bandeirão com imagens para a filha dele, para a família dele. E fizeram aquele mosaico? Um mosaico. É mesmo? Ali para mostrar esse carinho pelo Luiz Henrique, que é um cara que revolucionou o time, era um time com muitas estrelas, e ele conseguiu. Ainda é um time que gasta muito, tem um poder financeiro muito grande, mas ele optou e conquistou os jogadores com isso. Tirou o Mbappé, saiu, o Messi tinha saído, o Neymar também. Então, jogadores que precisavam, tinham fome de vencer, ele conseguiu também trabalhar. Tem que ser muito forte mentalmente para você conseguir também passar isso para outras pessoas. Sim. Então, ele é muito respeitado dessa forma também, como não só como um treinador, levar a parte tática ao jogador, ao trabalho, mas também a parte mental de outras pessoas. Por isso é um grande exemplo para mim. Perfeito. Qual o último destaque que você separou? Eu finalizo com um caso muito conhecido aqui do nosso futebol, que é o Cafu, capitão do pentacampeonato brasileiro, que teve uma dificuldade lá no início. O Cafu teve quase 10 recusas no início de carreira, então ele ia fazer um teste e foi recusado, depois foi recusado, até ter a primeira oportunidade. E quando o Cafu teve a oportunidade, ele conseguiu, com muito trabalho, muita dedicação, porque no início de carreira ele sofria muitas críticas, e apesar de tudo isso, é o jogador que mais vestiu a camisa da seleção brasileira, 142 jogos oficiais. Uau! Ganhou a Copa do Mundo como capitão em 2002, aí levantando a taça, momento que marcou a carreira dele, e é um momento que o mundo todo conhece o Cafu agora. E, além disso, ganhou Libertadores, Champions League, Mundial de Clubes, ou seja, todos os principais títulos do futebol mundial o Cafu conseguiu vencer. Isso porque ele foi obstinado no início de carreira e teve muita superação, realmente, para conseguir vencer cada não. Depois de ouvir um não, é brabo. Imagina 9 ali. Aí, o primeiro, você fala assim, isso tudo bem, passou. O segundo, aí depois de 5, fala assim, cara, é melhor pensar em outra coisa da vida para fazer. Tinha muita força Mas de ele vontade, chega realmente. até o 9º não para ter um sim. Rapaz, e conseguiu... E aí algo que os três têm em comum, né? E conseguem levar para outras pessoas essa força. Todo mundo que está à volta consegue crescer. É verdade. O Cafu, no futebol, não existe um capitão que não consiga liderar a sua equipe. Então, ele foi escolhido capitão porque ele é o líder. Tá então, ele tira a força dele para ajudar o grupo. Então, isso é fundamental também. Muito boa a sua participação aqui. Eu não tinha visto, a gente vê até um caso ou outro, mas se elencar 3 casos de superação no esporte... Só para finalizar, Anderson, eu pedi também a ajuda do público na internet. Me disseram vários nomes legais também, só para finalizar. A Maia Gabeira,
atleta brasileira surfista de grandes ondas. Ela Sim. caiu, teve uma queda, ficou muito mal, mas depois se recuperou, conseguiu surfar essa onda 2 vezes depois. Uau. A Gabriela Andersen, que é uma atleta suíça, nas Olimpíadas de 84, ela teve câimbras e mesmo assim, na maratona, foi até o final. É uma imagem que marca muito, até hoje, os Jogos Olímpicos, o esporte. Também teve o caso do Ayrton Senna, que mostramos no vídeo ali, ele em 1991, para conseguir a primeira vitória no Brasil, que era algo muito esperado. Ele já era campeão do mundo, no Brasil nunca vencia. Uau. Com uma marcha apenas, conseguiu levar o carro. Por isso que ele tem dificuldade para levantar o troféu, também numa imagem muito marcante. Então, é algo que ele não conseguia nem sair do carro. Tiveram que tirar ele do carro, teve muitos problemas musculares. É um caso que marca também. Na própria Fórmula 1, Niki Lauda, em 76, teve o rosto queimado por um acidente e conseguiu retornar ainda para correr. Então, brigou pelo título depois disso. Ainda teve força mental também para um caso que quase morreu, conseguir recuperar e disputar novamente corrida de Fórmula 1. É um caso lembrado. E, por último, Vanderlei Cordeiro de Lima, atleta brasileiro também, que venceria as Olimpíadas de 2004 na Grécia, também na maratona. Acabou sendo atrapalhado, mas com muita alegria correu até o final, deu a volta por cima e conseguiu um bronze histórico para o Brasil. Tá aí, cara. Casos de superação é bom da gente compartilhar, É muito legal, muito né? legal. Cara, é o que eu amo assim, falar, não só no esporte, e juntando com o esporte foi fundamental. Fico muito feliz por essa participação.